Hey guys, tudo bem com vocês? Flau aqui, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Hoje eu tô super empolgado porque eu vou falar sobre um assunto mega especial pra mim, que é color grading, colorização. Eu acho que não é segredo, mas eu sou aficionado, eu amo aprender sobre isso, eu amo ensinar o que eu sei também sobre isso. E desde cedo na minha carreira eu entendi que o quanto antes eu dominasse um pouco dessa arte, eu conseguiria elevar o nível dos meus projetos e fazer jus a todo o esforço que foi feito nas etapas anteriores. E eu imagino que se você me conhece ou até se você é novo por aqui e você caiu nesse vídeo, é porque você está iniciando a sua jornada de color, ou talvez você já está há algum tempo e ainda sente que está quebrando um pouco a cabeça, poderia melhorar, poderia deixar o workflow mais fluido. E eu pensei em trazer esse conteúdo aqui para vocês, que é um conteúdo que eu adoraria ter assistido quando eu entrei no universo de color grading, principalmente dentro do DaVinci Resolve. Que, cá entre nós, pessoal, é uma ferramenta incrível, mas que nem sempre a gente consegue entrar e de cara já entender tudo o que está acontecendo. Então hoje eu vou falar com vocês sobre 4 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a colorir. Eu imagino que não é segredo para nenhum de vocês e eu já passei por isso, então eu posso falar com autoridade. Quando a gente encara a colorização de uma maneira diferente, a gente quer se aprofundar nesse universo, é muito comum a gente complicar demais as coisas. A gente quer entrar no DaVinci Resolve, fazer aqueles node trees e se sentir um colorista de Hollywood, com 1000 camadas e coisas acontecendo, e seleção de cores, e color picker, e todas aquelas ferramentas novas que talvez num programa anterior, como um Final, um Premiere, a gente não tinha esse acesso, esse espectro tão abrangente. Então a gente cai de cabeça no software novo e a gente acha que precisa utilizar tudo de uma vez para a gente ter um baita look cinematográfico. E agora eu já quero cair de cabeça no nosso tópico número 1 de hoje. Um grande look não salva o dia, mas sim a consistência dele. É muito comum nesse início, ou às vezes você já está há um tempo trabalhando com isso, você gasta horas e horas desenvolvendo um look, um super power grade, testando, e é muito fácil você às vezes gastar horas desenvolvendo um look a partir de um único take. Quando eu iniciei essa jornada de color, eu procurei o quanto antes me cercar de coloristas experientes e pessoas que já estavam no mercado há muitos anos, e eu sou super aberto aqui com vocês, pessoal. O que eu tô passando de conhecimento eu aprendi com pessoas que já caminharam muito mais do que eu sou um jovem mancebo nesse universo, mas o que eu sei eu gosto de trazer aqui para vocês e de alguma forma somar na jornada. E muito cedo eu entendi, a partir desses coloristas, que um grande look não salva o dia, mas sim a consistência dele. E o que eu quero dizer com isso? Não adianta você gastar horas e horas desenvolvendo um look a partir de um único take, sem conseguir enxergar a consistência dele no seu filme. Então muitas vezes a escolha criativa de um look, para qual lado você quer levar ele, para qual tipo de temperatura, para qual tipo de cores, essas decisões precisam ser feitas baseadas em uma visão geral do seu filme. E existem maneiras práticas de você fazer isso, e eu gostaria de dar alguns exemplos dentro desse nosso tópico número 1. Eu acredito que eu tive o prazer de começar essa jornada de color grading mais a sério no DaVinci Resolve, trabalhando com projetos multicâmera. Muitos projetos de música ao vivo, onde eu utilizava de 5 a 10 câmeras da mesma marca ou até de marcas diferentes, lentes diferentes, e no fim eu tinha que trazer tudo isso para o DaVinci e resolver o match de câmeras. E mesmo se você grava com as mesmas câmeras e as mesmas lentes e os mesmos settings e cada uma das câmeras, por uma série de fatores, essas imagens lado a lado não vão estar igualadas. Então eu gastei muitas horas do meu aprendizado tentando igualar essas câmeras, aprendendo técnicas, quebrando a cabeça, e que eu pudesse ter uma imagem neutra para aí eu começar a trabalhar no meu look. Isso me trouxe um aprendizado muito importante, que não adianta você ter um look incrível se você não trabalha e não gasta um tempo em organizar as suas cenas, organizar as suas câmeras diferentes, talvez dentro de um projeto, câmera A, B, C, lentes diferentes. E se você não gasta um tempo em trazer uma imagem neutra, uma imagem rica, uma imagem convertida, uma imagem onde as coisas estão no lugar onde elas deveriam estar, antes de trazer um look para cima da sua imagem. Eu acho que você já pode até ter se frustrado, assim como eu, em talvez comprar um preset, um LUT, um Power Grade,
de qualquer um dos programas de edições atuais e você pega, põe naquele seu take que você acha que tá animal, que na hora que você filmou na câmera tava muito legal, e você fala, cara, mas não tá igual as imagens e os vídeos que eu vi no site do cara que eu comprei. E muitas vezes isso vai acontecer porque você não está sabendo preparar a sua imagem para receber um look. Você não está gastando um tempo para converter ela dentro do DaVinci de uma forma correta, fazer um Color Space Transform ou usar um LUT de conversão antes de trazer um look, ou muitas vezes você não está organizando as suas cenas para que elas possam falar entre si e aí sim receber um look. Não existe preset, power grade, perfil de cor que faça uma mágica na sua imagem se ela não estiver pronta para receber um look. Então, quanto antes você entender e você gastar um tempo, um aprendizado dominando essas ferramentas, mais vai fazer sentido essa segunda parte do trabalho, que é trazer o look, trazer um requinte, trazer uma característica específica para o seu filme ou para o seu vídeo. Um bom colorista, ele é um colorista organizado. Em algumas conversas que eu já tive com caras do mercado, experientes, que fazem 1000 filmes por semana para grandes marcas, rapidamente eles falaram, Flau, a parada é o seguinte, ao longo dos anos você vai desenvolvendo looks, você vai criando a sua imagem, você vai criando a sua identidade como colorista, mas eu vou te falar que muitos dos projetos que entram, dependendo do nicho que você trabalha, são projetos que você vai precisar ter agilidade, você vai precisar ter muita organização e estar muito preparado para receber jobs e entregar jobs em um curto período de tempo. Então, quanto antes você também conseguir ser organizado no seu workflow, definir um workflow, porque existem infinitas maneiras de chegar no mesmo resultado dentro da ferramenta do DaVinci, o quanto antes você criar um look, passo 1, 2, 3, 4 e entrega final, você vai conseguir ter mais fluidez nas suas entregas e você vai conseguir conquistar mais os clientes a partir do seu dia a dia. E para você ter um workflow organizado, existem macetes, existem dicas que você pode se apropriar e aplicar no seu dia a dia. E a gente já vai para o nosso tópico número 2. Trabalhe por camadas. Existem N maneiras de você organizar um projeto na aba de cor do DaVinci, mas eu vou mostrar o meu workflow e como eu costumo trabalhar tanto em projetos musicais, quanto filmes, quanto até vídeos para as redes sociais, que são entregas mais rápidas. Eu acho que é um método muito fácil, muito prático e que te traz muita agilidade e organização nas suas entregas. Então, quando a gente fala em trabalhar por camadas, o que eu quero dizer? Eu selecionei uma timeline aqui com takes de ambientes diferentes e até algumas câmeras diferentes. Então aqui a gente tem 3 tipos de câmera. E eu vou mostrar para vocês qual que é o meu passo a passo para organizar se eu fosse colorir esse projeto aqui. No DaVinci a gente tem a possibilidade de criar grupos de takes. Então dentro das minhas camadas eu teria em primeiro lugar o clipe, que é o take em si, aqui que a gente tem na nossa timeline. Depois eu posso ter grupos de clips e depois eu tenho a minha timeline. Dessa forma, eu consigo organizar camadas e cada uma delas tem uma função específica dentro do meu workflow de colorização. Então, no meu caso, eu trabalho com o look do projeto na timeline. Eu creio que dessa forma eu consigo ter uma consistência e eu não preciso alterar tantas partes, tantos grupos, quando eu quiser mudar detalhes como a direção do look, a temperatura, a relação de contraste, a densidade de cor ou até efeitos como grão, highlightation, sharp, enfim. Então aqui eu tenho um power grade simples, que é o La Creme, é um look que eu costumo usar bastante nas minhas produções e eu estou convertendo ele aqui para Panasonic, e eu estou usando uma conversão aqui de Panasonic V-Log para Rec 709, que é a minha timeline que eu já deixei certinho. Então, num projeto como esse, como que eu me organizaria? Como eu utilizaria grupos? Essa ferramenta aqui, Lightbox, que fica aqui em cima, é o nosso melhor amigo na hora de se organizar e visualizar até a consistência do nosso projeto. Então, geralmente põe o look na timeline, dou um update all thumbnails, que ele já vai rodar o look. E a gente tem essa aba lateral aqui, que eu consigo visualizar os meus grupos. Então, onde eu tiver 2 ou mais takes de uma cena, uma temperatura específica, um ambiente específico, ou algo que eu sei que eu vou precisar ficar ajustando, em vez de eu ter que fazer o mesmo ajuste várias e várias vezes no meu projeto, na minha timeline, eu crio um grupo, certo? Então, ok. Eu vou selecionar aqui alguns takes que eu acredito que são parecidos. Então, por exemplo, eu tenho esses 2 takes aqui.
E para a gente fazer essa seleção, eu tenho que voltar aqui na nossa abinha das camadas, por clip, e no Lightbox eu consigo selecionar esses 2 takes e adicionar a um novo grupo. E aqui eu vou pôr Clara. Aqui, outro take, 2 takes. Eu vou pôr aqui Lud Dominó. Agora, os demais takes são takes isolados. Provavelmente eu tenho que fazer um ajuste ou outro. E eu não vou ter que refazer, ter um retrabalho, gastar tempo demais nisso. E sempre tenha em mente, é muito provável que existam ajustes que o seu cliente vai pedir ou até algum membro da sua equipe. Então, trabalhar por camadas, você conquista um workflow mais rápido e mais fácil para fazer essas leves revisões. Você, beleza, pegou 5, 10, 15 takes e ajustou clipe a clipe. Takes que são muitas vezes no mesmo espaço, com a mesma luz, com o mesmo ator, com a mesma pessoa em quadro. E depois, poxa, poderia estar um pouquinho mais desaturado. Aí você vai ter que passar copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. Esse não é um tipo de workflow inteligente. A partir dos grupos, você vai mudar uma vez e já vai mudar em todos os takes daquele grupo. Agora que eu criei os grupos, eu posso visualizar eles de 2 maneiras. Uma é vindo aqui em Clips, aqui em cima, e a gente vai ter Group, e aí ele já vai mostrar que a gente tem esses 2 grupos. E a outra é vindo aqui em Lightbox, e ele também vai mostrar que a gente tem esses 2 grupos. Existe uma infinidade de filtros e keywords e catálogos e cores que você pode fazer e compensa muito aprender, porque projetos mais robustos você pode agregar também no seu workflow, mas para o conteúdo de hoje eu vou ensinar apenas Clip, Group e Timeline. Então a gente tem Group, Pré-Clip, a gente tem Clip, a gente tem Group, Post-Clip e a gente tem Timeline. E todas essas estão em ordem de layers, de camadas. Então, o que você ajustar aqui vai ser sobreposto por esse, que vai ser por esse, e por fim, a timeline vem no final e arremata tudo. Então, o que eu gosto de fazer? Agrupei, eu vou dar uma sentida nos takes, dar uma olhada em como o look que eu montei está funcionando. Nesse caso, por exemplo, se eu quiser diminuir um pouco a exposição, eu venho no meu node aqui global, que eu deixo da timeline, e já diminuo um pouco a exposição, dou uma olhada em como está em tudo, se vai funcionar. Se eu quiser deixar ele um pouquinho mais quente, eu posso também vir aqui, pôr talvez mais um stopzinho de saturação e ok, beleza. Existem ajustes que eu vou precisar fazer, mas aí agora eu posso fazer por grupo e depois finalmente por clipe. Então numa situação assim, a gente pode se organizar tanto em ajustes quanto até em conversões. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem aqui esses arquivos que foram rodados em Ronin. Então, eu posso vir aqui nesses arquivos, no meu Group Pré-Clip, e eu vou criar um CST aqui. Então, eu vou vir trazer mais um Color Space Transform. Eu vou falar, ó, eu gravei esses arquivos em DJI Gamma e eu quero que eles vão para Panasonic V-Log, que é o que a gente está trabalhando na nossa timeline. Então você consegue fazer alguns desses ajustes e até usar esses grupos para dar um match entre as suas câmeras para que depois você possa ter um resultado legal. Então aqui, por exemplo, se eu ajusto em um, ele já ajusta automaticamente no outro. Ó, tudo que eu fizer aqui, ele vai para os 2. Então geralmente eu deixo o meu CST no Group Pré-Clip e os meus ajustes aqui no Group Post-Clip. Então, por exemplo, quero pôr um pouquinho de contraste, quero pôr mais ganho, legal, já foi para os 2. Agora, poxa, esse take, quando ele for cortar para o outro, ele poderia estar um pouco mais claro. Agora a gente já vem e consegue ajustar a nível de clipe. Então, no clipe, eu consigo dar um pouquinho mais de ganho, se eu quiser inverter aqui a minha relação. E beleza, agora eu consigo fazer eles cortarem melhor entre eles. Então, da mesma forma, eu vou sempre trabalhando. A gente tem um outro grupo aqui, eu vou agora, ele já está em V-Log, né, que foi gravado em V-Log, eu quero ajustar um pouco o meu balanço de branco, quero trazer a pele para algum outro lugar, quero deixar ele mais subexposto, enfim, posso fazer essas escolhas e eu faço em um, já vai para os 2. Esse aqui, beleza, para dar um match entre os takes. Vou trazer ele um pouquinho mais para baixo, vou pôr um pouquinho mais de saturação e aí eu posso ir trabalhando nisso. E, por final, a última etapa que eu faço é vir clipe a clipe e dando um match nas cenas para que eu consiga ter
um filme consistente. E vocês veem como um tópico tá ligado no outro. Aqui a gente não tem um grande look, a gente tem um look legal, mas ele vai ser um look consistente no filme. Por exemplo, se eu fosse editar esses vídeos aqui junto, aqui a gente tem um outro arquivo de Ronin. Eu poderia talvez até fazer um grupo só para converter isso para Ronin. Então eu tenho aqui o meu CST. Poxa, aqui a minha pele não tá legal, tá no lugar errado, eu preciso ajustar para dar um match melhor com o filme. Eu posso vir aqui, fazer isso de uma maneira bem fácil, bem rápida, e aqui eu já tenho um take que está cortando melhor com o meu filme. Então, dessa forma, você consegue ter um look consistente dentro do seu filme e você faz isso de uma maneira muito organizada e muito agilizada. Em poucos minutos, a gente já conseguiu dar um check geral na color do nosso filme, ajustar coisas. E aí, por exemplo, poxa, finalizei, eu tenho um feedback depois de assistir por um tempo, ou um cliente meu, cara, eu posso vir aqui no meu nível de timeline, por exemplo, eu quero desaturar um pouco esse filme todo, beleza, consigo desaturar ele. Eu quero levar ele mais para cá, consigo mudar, quero pôr um fade, eu consigo fazer isso, e ele já vai para o filme todo automaticamente. Quero deixar ele um pouco mais pastel, então ok, venha para cá, desatura um pouco, tira um pouco de contraste. São ajustes que você faz nível de timeline, mas que o filme ele continua consistente. Porque dessa forma, se você trabalha por camadas, você está primeiro deixando a sua imagem neutra, ela de uma maneira propícia para o look que está na timeline. E quando você mudar o look da timeline, todos os outros takes, as camadas que estão para trás, elas vão acompanhar o filme provavelmente de uma maneira muito saudável e muito consistente. Então você não vai precisar ter muito retrabalho, repassar, vai ser muito fácil de você fazer pequenos ajustes ou até testar looks diferentes. E na hora que você for escolher o look para aplicar na timeline, sendo um Power Grade seu ou não, ou um que você está criando do zero, tenta sempre ter um approach bem natural, bem orgânico. Deixa essa questão de Power Windows, de seleção de pele, de outras coisas mais complexas para o final da sua cadeia. Então, primeiro, crie um bom look na timeline, ajuste os grupos, ajuste os clips e, por final, faça máscara, tracking, tudo mais que você precisar. Porque é muito fácil a gente perder muito tempo com esses ajustes finos e quando a gente for assistir o projeto, esses ajustes não vão funcionar de maneira consistente ao longo dos takes. Então, esse passo a passo me ajuda demais nas minhas produções e eu creio que pode ajudar muitos de vocês também no workflow do dia a dia. E agora a gente já vai para o nosso tópico número 3. Você colore o que você enxerga. E esse tópico é tanto um tópico extremamente técnico, mas também ele diz muito sobre a nossa mentalidade e como a gente encara a colorização no nosso dia a dia. E eu tenho algumas práticas e algumas sacadas que eu quero trazer para vocês a respeito disso. A gente pode gastar infinitas horas buscando mais aprendizado, mais ferramentas, mais plugins, mais maneiras diferentes da gente chegar num resultado melhor dentro da colorização. Mas existem fatores que podem limitar a sua entrega final. E você colore aquilo que você enxerga. Então, falando primeiro tecnicamente, a primeira dica que eu dou dentro desse tópico é: aprenda a ler a sua imagem, aprenda a trabalhar com as ferramentas dos scopes, aprenda a entender a relação de contraste, a relação de cores, o espectro de cores e como você pode encaixar e trabalhar com isso ao seu favor, porque é muito provável que nem sempre você vai ter um monitor de referência incrível à sua disposição. O nosso olho recebe estímulos diferentes dependendo do ambiente, da luz, do monitor que a gente está. Então nem sempre a gente está enxergando a mesma coisa, mas quando você começa a se apoiar em ferramentas como os scopes, como o waveform, como o vector scope, você consegue ler a sua imagem de uma forma mais técnica e de uma forma mais pé no chão. Você não se deixa levar muitas vezes pelo cansaço da sua visão, pelo ambiente em que você está colorindo, se está entrando uma luz de uma temperatura nesse momento do dia, naquele momento outra. E no meu início de caminhada eu já cometi muitos erros e já estressei muito a minha cabeça por não gastar tempo aprendendo a ler os scopes e querendo depender apenas da minha visão. E a nossa visão
ela não é perfeita. A nossa visão, ela aplica truques e brincadeirinhas que muitas vezes vão acabar com o nosso look do projeto, com a consistência, com o match, com a nossa entrega final. Então foque em aprender a ler essas ferramentas. E assim que possível, e eu sei que não é sempre que a gente consegue dar esse passo rapidamente, invista em um bom setup de colorização. Não estou falando sobre aquela super ilha, porque cada coisa vem no seu devido tempo e as coisas vão acontecendo. Mas pelo menos comece a construir um ambiente saudável para você colorir. Uma sala, um quarto, um ambiente onde você tenha uma luz controlada dentro da temperatura certa para você fazer colorização. E existem N tutoriais e posts em blogs que você pode passar horas lendo em como você preparar a sua sala para receber uma ilha de color. Eu não vou gastar esse tempo aqui nesse vídeo porque tem artigos muito incríveis que eu fui aprendendo e pegando macetes e dicas e vocês podem caçar com facilidade depois de assistir esse vídeo. Mas o quanto antes, prepare um ambiente propício para você fazer isso, porque se você muitas vezes tem mesmo um notebook, ok, aprenda a extrair o melhor da tela do seu notebook, junte isso com um ambiente preparado para receber uma sessão de cor, uma sessão de finalização que você possa fazer, e o que você estiver enxergando na melhor capacidade que você puder da sua tela, ok, é o máximo que você consegue, busque esse máximo. E em seguida, comece a construir um setup de colorização. E eu deixo até algumas dicas que eu fui aprendendo e através das minhas compras, dos meus investimentos. E eu falo para vocês, pessoal, cada peça dentro de um setup de colorização, você acaba ganhando muito tempo, muito mais fidelidade naquilo que você está enxergando, muito mais qualidade naquilo que você está entregando como resultado final a partir do seu processo de color. Então, em ordem de prioridade, a primeira coisa que eu investiria num setup de cor, que foi o que eu fiz, é uma boa monitoração. E uma boa monitoração você pode extrair de N maneiras, mas eu vou falar o que funciona para mim e o que eu busquei comprar assim que possível e também indiquei para outros amigos que trabalham nessa mesma área. Então hoje eu utilizo um setup de color onde eu saio através do Thunderbolt para uma placa de monitoração da Blackmagic. Existem N placas que você pode usar, no site da Black é super fácil de você ver, mas através dessa placa eu tenho uma saída limpa. Por exemplo, eu utilizo um gabinete, um computador, eu tenho uma placa de vídeo muito bacana integrada, mas uma placa de vídeo que não foi criada para ter uma saída limpa dentro do DaVinci ou de algum programa de edição, ela no fundo não vai te entregar uma saída limpa. E eu demorei um pouco para descobrir isso e para aprender isso, e conversando com outros caras, eu fui descobrindo esse caminho e quanto antes comprei uma placa de monitoração. Hoje eu tenho algumas placas, mas é que eu utilizo no meu setup pessoal. É uma Ultra Studio 4K, é uma placa fenomenal, ela é externa, porque eu costumo utilizar tanto o meu gabinete quanto também o meu MacBook para fazer algumas sessões, dependendo da localização que eu estou. Então é uma placa que eu posso pôr na mochila e transportar com facilidade. E a segunda coisa que eu investiria juntamente com a placa seria uma boa televisão OLED. Existem monitores muito legais, tá? Que você pode investir, calibrar e fazer todo esse setup, mas eu gosto muito da qualidade que as TVs OLED entregam e especialmente as TVs da LG. A linha C2, C3 são TVs incríveis e com um custo-benefício muito bacana pela qualidade que elas entregam. Muito provável que em salas de cor, mundo afora, a gente encontre a televisão de referência para o cliente, quando tem um cliente, um sofazinho ali, é uma TV LG OLED calibrada profissionalmente. Então esse combo de ter uma placa de monitoração externa robusta, fiel, bacana, confiável, com uma TV calibrada profissionalmente, e existem também N ferramentas para você calibrar e fazer isso, tanto você em casa como eu faço, ou até contratando profissionais que podem ir até a sua sala, a sua casa e fazer essa calibração, mas esse combo é imbatível e é uma diferença de água pro vinho. Eu tenho um MacBook Pro de 14 polegadas, a tela é muito bonita, mas depois que você tem experiência de colorir num setup calibradinho, bonitinho, uma TV OLED legal, ou um monitor profissional até, é uma diferença da água pro vinho, pessoal. É muito difícil você conseguir voltar e olhar o MacBook e você falar, olha, essa é a minha imagem real. Você aprende que o Mac muda muita coisa, a tela ela traz muito contraste, muito mais saturação na sua imagem, você perde muito nuance nas altas da sua imagem. Então, quanto antes você conseguir ter um setup fiel, calibrado e neutro,
vai ser muito bom para o seu aprendizado e para o seu desenvolvimento como colorista. E lembrando, pessoal, não basta você comprar um monitor, comprar uma televisão, você tem que calibrar ela. Eu, por exemplo, uso o software da Calman Home for LG. É um software muito bacana, ele é um pouco carinho assim, mas ele entrega uma calibração muito bacana. E eu utilizo um calibrador simples que eu comprei no Mercado Livre, não gastei tanto, mas eles se conectam, falam entre si, e eu consigo sempre, de tempos em tempos, estar fazendo essa calibração, ter a minha TV em dia, e é uma experiência muito agradável para você trabalhar colorindo. E a última dica que eu deixo dentro desse tópico número 3 é: tome cuidado com a saúde da sua visão. Tenha uma rotina saudável de colorização, faça pausas entre uma sessão e outra, porque se você for no limite, como eu já fui em algumas épocas da minha carreira, eu vou ter uma fadiga na minha visão e isso pode ocasionar até outros problemas. Eu já passei momentos que eu precisei ficar alguns dias sem colorir, sem ir para esse setup, me abster um pouco das telas, porque eu passei do nível de estresse que a minha visão aguenta. Então, não vá no seu limite, trabalhe com uma frequência legal, com horários bacanas, façam breaks, tenha o hábito de também não viver o dia inteiro numa sala escura, controlada para cor, porque isso também não faz bem para sua visão. E eu gostaria de ter aprendido isso mais cedo. E esse é o intuito desse vídeo, né, pessoal? São dicas muito pessoais minhas, mas que eu adoraria ter no começo do meu DaVinci aberto um vídeo, visto esses 4 tópicos, e eu já teria poupado muito tempo e desgaste pessoalmente. E pessoal, uma ressalva, se vocês tiverem curiosidade e quiserem ver como é o meu setup de cor no meu home office, comenta aqui embaixo que a gente pode trazer esse tipo de vídeo para o canal também e vocês tirarem dúvidas e curiosidades a respeito. E agora a gente vai embarcar para o nosso último tópico. E antes de falar qual é, eu gostaria de pedir para deixar um like aqui embaixo e se inscrever se você ainda não é inscrito no canal, para que você possa receber os nossos próximos vídeos. Mas voltando, pessoal, tópico número 4. Tenha o hábito de cultivar e perceber looks. É muito fácil na nossa rotina a gente se acostumar a consumir só um tipo de conteúdo. Um conteúdo dentro da bolha, um conteúdo dentro de um nicho específico. Sendo nas redes sociais, no nosso dia a dia, sendo no YouTube, no Vimeo, onde quer que você consuma as suas referências. Mas eu digo para vocês, pessoal, e eu gosto muito dessa analogia. A gente é aquilo que a gente come. E pra gente como criadores, como criativos, eu acho que essa frase pode ser traduzida também para como a gente consome conteúdo. Então eu encaro dessa forma: a gente é aquilo que a gente consome. É inevitável que aquilo que você estiver consumindo no dia a dia, sendo em conteúdos rápidos, ou long form, ou filmes, ou internet em geral, isso vai acabar trazendo uma influência para aquilo que você está criando no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas criações pessoal, aonde quer que seja. Então a gente tem que encarar esse hábito de cultivar, de perceber referências, e falando em cor, perceber looks, de uma maneira saudável, de uma maneira intencional. Então tenta de vez em quando furar sua bolha, tenta ter uma curadoria de pessoas que você segue, de filmes que você assiste, de conteúdos que você consome, que vão agregar e vão somar no seu repertório. E comece a assistir e consumir esse conteúdo também com uma pulguinha atrás da orelha. Tá, deixa eu perceber esse look. Como que eu poderia trazer esse look para um projeto meu? Eu tenho até o hábito de, enquanto eu estou assistindo filmes, séries, uma coisa que eu gosto, eu vou tirando frames e eu vou até trazendo esses frames para uma pasta minha no Dropbox, para uma pasta de Power Grades minha, onde eu posso utilizar eles como referência. Posso até ler os scopes desses frames, desses filmes, dessas séries. Tudo isso no nosso dia a dia é muito saudável e faz você avançar e conseguir ter uma percepção mais aguçada da colorização nos conteúdos que você consome. Então, seja curioso, estude os looks de uma forma intencional e fique sempre com aquela pulguinha atrás da orelha. O que está acontecendo aqui por trás dos bastidores? O que talvez aconteceu nesse Power Grade? Por que eu gostei desse filme? Por que eu gostei da cor? Por que eu gostei desse look? Qual é a relação de contraste? O que está acontecendo ali nas altas?
E isso vai ser muito saudável e você vai ter uma percepção extremamente aguçada. E quando você sentar para colorir o seu próximo filme, muitas vezes você vai lembrar desse detalhe, você vai começar a entender o seu gosto, você vai começar a cultivar também uma linguagem autoral como colorista. Algo que seja pontual e que as pessoas percebam que é o seu trabalho a partir daquela cor. E agora, se eu deixo de última dica para vocês, pessoal, cultive os seus próprios looks. Não passe projeto após projeto sem você começar a organizar, catalogar, testar e criar power grades, criar LUTs das suas próprias produções, do seu próprio tom autoral de cor. Eu sempre consumi muitos looks de outras pessoas, até comprei produtos e sempre aprendi muito com esse processo. Mas é muito legal também a gente se arriscar e a gente criar algo nosso. E já faz mais ou menos um ano que eu venho organizando, catalogando, testando, deixando tudo certinho e criando realmente uma coletânea de looks que eu posso compartilhar dos meus projetos, dos meus filmes, para vocês também usarem nos seus filmes. Essa coletânea vai se chamar FJR Looks e eu tô oficialmente lançando o meu primeiro look, que se chama La Creme. É um look que traz uma leveza para os meus projetos e desde quando eu comecei a utilizar esse look nos meus conteúdos do Instagram também, muitas pessoas me perguntam o que eu tô fazendo, o que eu tô usando, e foi o primeiro look que eu decidi organizar e oficialmente compartilhar com vocês. A minha intenção com os FJR Looks é deixar tudo muito organizado, muito prático para você poder utilizar no dia a dia, assim como eu em algum momento precisei organizar isso para poder compartilhar com a minha equipe e a gente ter uma qualidade legal, uma consistência legal dentro dos nossos projetos. O look La Creme é provavelmente o look que você viu em todos os últimos vídeos aqui do canal da Crew, nos meus conteúdos de Instagram e também em alguns projetos de videoclipe que a gente já utilizou e ele trouxe um resultado muito bacana. Cada look dessa coletânea vai ser composto por LUTs, Power Grades de DaVinci e também presets de Lightroom. E geralmente você vai comprar um look e você vai ter variações desse look para que você possa aplicar e ter nuances diferentes. E se falando de edição de vídeo, isso é o que você vai ter à disposição. Eu fiz questão de converter o La Creme para uma série de câmeras, então você vai ter a possibilidade de importar esses LUTs na sua câmera para fazer a gravação em log, muitas vezes já até aplicando esse look, como eu até faço em algumas situações mais para redes sociais, para vídeos corriqueiros. Você pode utilizar apenas para monitorar e também você pode utilizar esses LUTs na hora de editar em um programa que não seja o DaVinci Resolve, porque funciona em uma série de programas e até programas para celular. Então eu fiz desde um Apple Log para iPhone 15 até para um ARLog C da Alexa. Então, para vocês entenderem de maneira fácil como que ficou organizado. Então aqui você tem para uma série de câmeras, eu fiz questão de converter, tem Canon, DJI, Panasonic, Red, Sony, Blackmagic, Apple, Arri, enfim, vão ter mais câmeras que vão entrar futuramente e todo mundo que tiver esse look vai ganhar acesso às atualizações constantemente desse look, de câmeras que forem entrando também, de outros nuances. A gente tem essa outra pastinha que são os looks para Rec 709, que aí você, se quiser fazer a sua própria conversão dentro do DaVinci ou dependendo da sua aplicação em outros programas também, você tem a oportunidade de usar o look e seus nuances depois de ter feito a sua própria conversão. E eu exportei ele sempre em 33 e em 65, porque dependendo do programa, você só vai conseguir rodar o 33 pontos. E muito do meu pensamento na hora de organizar essa minha coletânea de looks pessoais para compartilhar com vocês foi ter agilidade e consistência nos projetos. Então eu também preparei Power Grades para que você possa rapidamente testar o look nos seus takes e aplicar com facilidade. Então aqui nos Power Grades você tem o La Creme com 4 variações. Você tem o La Creme original, o La Creme Latte, o La Creme Mint e o La Creme Cream. Eu arrastei o La Creme original aqui para nossa timeline e esses 4 Power Grades aqui com suas variações estão feitos da seguinte maneira. Eu tenho o meu primeiro node global para eu fazer um ajuste geral na minha imagem. Eu tenho o segundo node câmera e aqui eu informo qual câmera que eu estou usando para fazer a minha conversão. O terceiro node é o meu look, que está rodando a partir de um LUT. E aqui eu deixei efeitos que eu costumo usar com esse look La Creme. Então eu tenho um Sharp que eu gosto de usar, que é feito a partir de uma seleção de diferentes áreas da imagem. É um Sharp que fica bem natural, bem bacana. Eu tenho o grão e eu também tenho o
Highlightation que eu utilizo. Então dessa forma você ganha muita agilidade para fazer essa aplicação e você já pode sair usando esse look. E essa relação de nodes funciona para qualquer um deles. Por exemplo, se eu colocar aqui o Mint e alterar apenas a minha câmera, eu vou ter o look rolando aqui também. E o que significa cada um desses nomes, Flau? Vamos lá que eu vou te explicar. O Original é o Lacreme do meu dia a dia, é o Lacreme na sua versão 1.0, como eu utilizei na maioria das produções. Porém, ao longo dos projetos eu fui desenvolvendo pequenos ajustes para ele, e aí surgiram esses 3 outros looks ou variações desse mesmo look. O Mint, ele vai trazer um tint leve nas altas, então eu falo que dentro ali dessa composição de café, de creme, a gente adiciona um pouquinho de menta e ele vai ter esse nuance suave, trazendo esse tomzinho levemente esverdeado para as altas. É um look que traz um frescor muito legal. E eu tenho também o Latte, que é uma versão do Lacreme com um fade de contraste e ele traz mais suavidade em geral na densidade da imagem. E eu tenho o Cream, que é o Lacreme para quem gosta de um creme extra. Você que curte aquela imagem bem quente, quer trazer um calor para o seu projeto, é um creme extra que você pede ali junto com o seu Lacreme. E a gente também tem esse quinto Power Grade, que é para você que talvez não quer fazer a sua conversão por um CST, já quer usar as conversões que eu fiz, porque inclusive, pessoal, todos esses exports que eu fiz dos LUTs para as câmeras são exports usando estruturas de conversão de câmera que eu já trabalho há muitos anos e venho desenvolvendo. Então, para cada uma dessas marcas, tem nuances que eu fui ajustando para chegar numa imagem muito bacana, muito rica e muito neutra. Provavelmente vai ser bem diferente de você apenas fazer com o CST. Você vai perceber pequenos nuances, mas que trazem um aspecto diferente para sua imagem. Se você quer trabalhar com o meu ponto de partida pessoal, utilize os LUTs. Então, nesse caso, eu virei aqui em Panasonic S5 II e eu quero usar aqui o Lacreme Mint. Então, eu venho no meu Node de LUT, aplico, e aí você já está pronto para sair usando o Lacreme. E todos esses LUTs são feitos para funcionar em programas que aceitam LUTs. Até por isso que eu fiz esses 2 exports, tanto em 65 pontos quanto em 33 pontos. Então, nos programas do dia a dia, como Final Cut, Premiere, DaVinci, até alguns programas para celular, Android e iPhone, você vai conseguir trabalhar com os LUTs e sair usando em qualquer tipo de take, de câmera, enfim. As principais eu já exportei e as que eventualmente vocês quiserem que eu faça uma atualização, podem deixar aqui nos comentários que eu vou desenvolvendo e vou suprindo a demanda de vocês. Para mim é um prazer poder trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês e um prazer maior ainda poder finalmente compartilhar, divulgar e deixar à disposição a minha coletânea FJR Looks. O Lacreme é apenas o primeiro drop dos nossos looks, mas em breve eu vou começar a organizar os próximos looks e trazer mais variações para vocês dentro da coletânea. Se você se interessou, se você quer saber mais, se você quer sair usando o Lacreme hoje nas suas próprias produções, basta você entrar no site que está aqui na descrição e lá você vai ter um ambiente seguro para fazer a sua compra, ganhar acesso a todos esses arquivos e sair usando nas suas produções. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo de hoje, assim como eu, e se você tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento, ou se você apenas gostou, não esquece de deixar aquele gostei e vamos trocar uma ideia aqui nos comentários. Eu e toda a equipe da Crew estamos à disposição para a gente conversar um pouquinho, mas por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.